de poder gravar esse vídeo e só estou conseguindo agora através dessa ferramenta do Stream a 1h29 da manhã. Mas eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito importante. Hoje é dia 4 de setembro e nós percebemos que adentrando setembro e avançando, sentimos a cada dia mais intensamente uma angústia, uma pressão espiritual. E percebemos que no mundo espiritual há uma séria movimentação e está tornando os céus sobre o Brasil densos e tensos. Temos visto um espírito de facção, contenda, divisão, rebelião, discussão e por aí afora. Uma expectativa acerca de poder acontecer alguma coisa mais forte, até violenta. E esse clima está tomando conta da nação. O desânimo, a falta de perspectiva positiva. E todos percebem que o clima no Brasil está prestes a entrar em colapso, vamos dizer assim. É como se tivesse o ambiente sido contaminado com um caminhão de gasolina que se acidentou na estrada e aquele ambiente ficou contaminado com cheiro de gasolina e, obviamente, com o perigo de explodir a qualquer centelha, a qualquer guimba de cigarro, fósforo ou qualquer coisa que pudesse precipitar um incêndio ou, quem sabe, até uma explosão. Esse é o ambiente em que nós estamos vivenciando hoje. De um lado, a população não aguenta mais, ansiosa, e sabe que não terá desse atual governo nenhuma resposta positiva, nada que possa parar com essa sensação, com esse sentimento. Pelo contrário, o que se percebeu nesse breve período é que a cada vez mais esse governo intensifica a sua mão de ferro sobre o povo e intenta piorar a servidão do povo, literalmente roubando todos os seus recursos, a sua esperança, a sua fé, principalmente a sua fé, e o seu amor, provocando briga, luta de classes, entre classes que seriam, no entender deles, opostas, ou eles fazem que sejam assim, com a expropriação de recursos mediante a imposto e a outros subterfúgios. E a gente percebe que não há mais como prosseguir dessa forma, dessa maneira. Claro que eles sabem muito bem disso e é isso que eles estão provocando. Mas eu gostaria de falar agora
com o povo brasileiro, obviamente, mas principalmente com a igreja, que se chama pelo nome de Cristo, Jesus. Eu quero falar porque nós não estamos vendo aqueles grandes líderes denominacionais, aqueles grandes pastores, tendo a atitude necessária nesse momento tão crucial para a nação. A palavra de Deus mostra que um copeiro, um garçom, um mordomo, um servo, ele tomou a atitude correta, tendo tido uma notícia péssima sobre os seus parentes e sobre a sua terra. Essa terra era Israel, Jerusalém, e o seu irmão chegou ao palácio onde ele era copeiro do rei, e deu essas más notícias a Neemias, que o povo que lá habitava estava em miséria e opróbrio, e os muros da cidade estavam derrubados, as portas queimadas ao fogo. E ele ficou impactado com essas notícias, essas más notícias. Só que ele era um copeiro, trabalhava na copa, levava água, sucos, bebidas, vinho para o rei. Era um servo de não muita importância, mas que deveria ser de muita confiança, porque tinha que provar a água ou o vinho ou a bebida do rei antes que ele tomasse, porque naquela época era fato que os reis morriam envenenados. E o copeiro era aquela pessoa de confiança que provava a bebida do rei antes do rei beber, e por isso devia gozar de grande confiança da parte do rei, mas era apenas um copeiro. E o que poderia fazer um copeiro para resolver o problema de uma terra, de uma cidade, de uma gente que estava em miséria e opróbrio? Nada, ok? Mas Neemias, ao ouvir essas notícias, teve a única atitude que poderia tomar, e que muito fala conosco nesses dias e deveria falar com esses grandes líderes e pastores denominacionais que têm rádios, TVs, emissoras, uma riqueza absurda, e que poderiam estar fazendo muito mais do que estão fazendo nesse momento, nesse sentido, e não estão. Mas Neemias, mesmo sendo um servo, ele mostra para a gente o que deveríamos fazer nesse exato momento. A Bíblia diz que Neemias se assentou e chorou e lamentou por dias seguidos, e que ele começou a jejuar e a orar e a falar com Deus. E nesse exato momento, Neemias nos ensina algo muito importante, que quando ele começou a falar com Deus, ele foi em humilhação. Ele foi sabendo que ele não poderia fazer nada, mas ele foi se importando com a situação da sua gente, apesar de morar no palácio e de estar imune àquelas coisas que estavam acontecendo lá diretamente. Ele se compadeceu como se lá estivesse, e ele começou a chorar e a orar diante do Deus vivo de Israel. E ele lembrou-se da palavra, coisa que deveríamos fazer hoje, e lembrou a Deus
da sua palavra e da sua promessa com seu povo. Então ele orou em primeiro lugar, reconhecendo o pecado do povo diante de Deus e o seu próprio pecado e da casa do seu pai. Ele não disse que o pecado era só do povo de Israel, mas ele assumiu o pecado para si e confessou. E qual era esse pecado? É que Israel tinha se apartado da lei, dos estatutos e dos mandamentos do Senhor. E por isso estava vivenciando aquele momento de vergonha, de opróbrio e de miséria. Porque, segundo a própria oração de Neemias, eles tinham se afastado desses mandamentos, dessas leis e estatutos do Senhor. O Senhor tinha esparramado o povo de Israel para fora da sua terra. E por isso estava tudo como estava. Mas Neemias também lembrou que Deus guardava a aliança com seu povo. E era benigno e bom. E por isso deveria também se lembrar da promessa que tinha feito nessa ocasião, quando avisou o povo que ele seria esparramado para fora da sua terra quando pecasse contra Deus e quando não observasse os seus juízos, os seus caminhos. Também dizia que quando o povo se arrependesse, ele poderia estar em qualquer lugar do planeta, que ele traria, ajuntaria o seu povo e traria de volta a terra prometida. Isso ele lembrou chorando e orando e pedindo perdão e confessando os seus pecados e o pecado do povo de Israel. E ao cabo de dias de jejum, de oração, ele foi e voltou à presença do rei. E o rei percebeu o seu semblante caído, entristecido. Ele não costumava ser assim. E perguntou para ele: o que está acontecendo? E ele abriu o seu coração para o rei e disse: como posso estar bem se o meu povo está em miséria, em opróbrio, os muros estão caídos, as portas queimadas ao fogo? E o rei, que simboliza o próprio Deus, disse para ele: o que você quer que eu faça? E aí Neemias disse: me dê condições para eu poder ir, me dê madeira, me dê uma carta de salvo-conduto, me dê homens, me dê autorização e tempo para eu poder tomar providências. E assim foi feito. O rei atendeu o pedido de Neemias, que foi precedido de muito jejum e oração e pranto, e por isso o coração do rei era favorável. E não só o coração do rei foi favorável, como tudo que Neemias precisou, o rei providenciou para ele e deixou ele ir. De maneira que Neemias, que era um servo, um copeiro simples, e